Hello, folks. How are you guys doing over there? Hope you're doing right. You see, I took a shower, put my best necklace on. Nice to have you guys here. Live one student, so always good to have people watching once again. Guys, quem não estava presente perdeu o quê? Perdeu minha cantoria. Ontem foi na aula, inclusive, né? Que teve uma que eu pausei a gravação, fui fazer as coisas que tava barulho, voltei, achei que tava pausada e não tava. Terrível. Uma aluna me informou que eu esqueci de editar, que eu esqueci de cortar. Happens, right? Acontece nas melhores famílias. Live classes, yeah, live things. It is what it is. Okay, here we go. Ready, all set. Terceira aula da semana. Vocês estão enjoando de ver o meu rosto essa semana, hein? Segunda, terça, quarta e quinta. Vamos então para a terceira aula. Deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês. Have one more student here as well. Good evening once again. Ok. Então, ontem, onde estávamos? Paramos aqui pelo minuto 1:35, que a gente viu esse vocabulário aqui, lembra? Lembram? Esse damn. E é assim, né? Os vocabulários mais que a gente menos deveria lembrar, a gente mais lembra. Será que vocês lembram? Quem estava aqui ontem lembra esse vocabulário damn? Maybe, maybe not. Quem não lembra o que é, assistir a aula de ontem. Brincadeira. Aproveita que já tá aqui, né? Eu vou voltar aqui, tá? No vocabulário. Para essa aula de hoje, então, a gente vai fazer mais ou menos ali 1 minuto, tá? Como de costume. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Ok, alright. Here we go with vocabulary first. Então, como de costume, coloquei o vocabulário para a gente poder fixar, né? Pelo menos como eu sempre falo, não vai levar tudo, não tem problema. Lembra do post-it? Hoje, uma aluna, eu vou até mandar no grupo depois, tá? Me lembrou de um aplicativo muito bom que é o Anki. Não sei se vocês já viram falar. Ele funciona como se fosse um post-it. É que eu sou mais old school, então eu gosto de colocar, né? Italiano que eu tô aprendendo, eu coloco no guarda-roupa no espelho. Mas também tem quem é mais tecnológico, pode também usar no celular, né? Tem um sistema ali de memorização, fica todo dia lembrando as palavras. Vou mandar no grupo depois, tá? Para vocês poderem fazer o teste. Porque vocabulário é isso, né? É repetição, precisa de repetição. O que que eu fiz? Esse 1 minuto que vamos estudar juntos, eu separei esse vocabulário, né, dentro, então eu extraí desse minuto o vocabulário que eu acho que é interessante você levar, tá bom? Dessa prática de hoje. Continua ali o mesmo pronunciation pattern, que é o único diferente, digamos, né? A gente já tem meia dúzia, esse aqui é o sétimo. Na aula de amanhã, eu vou fazer um overview, tá? Eu vou fazer um wrap-up dos pronunciation patterns que temos até agora, né? Até essa semana aqui. E structure, a gente já viu alguma coisa, mas a aula da quinta-feira vai ser a aula que eu vou dar mais foco aqui na parte estrutural, tá? Just so you know. Ok. Vocabulário, então, parte 3, que é a aula 3, né? It has to do with. E aí, né, esse T aqui, a letra T sempre tem essa questão, né? Dificilmente soa como T. Aqui, ó, o it, primeiro de tudo, toma cuidado para não falar um it, porque se você falar it, já vi várias confusões. A pessoa fala it, parece que é eat, o verbo comer, né? Porque é muito próximo. Então, esse aqui tá naquela mesma caixinha, quando a gente tem a letra I na primeira sílaba. No caso aqui é uma palavra curtinha, né? 2 letras só. Mas tá naquela mesma caixinha que eu não pronuncio o I forte, né? É como se eu quisesse pular a letra I, ó. It, it, it. É quase um E, né? It. Quando a gente fala uma frase, esse T fica mudo. Então, it has, ó. It has. It has to do with. Essa é uma expressão, então, se quiser anotar também, tá? Ou repetir em voz alta, quem tá fazendo outras coisas. Tem a ver com. Ter a ver com. Então, acabo ouvindo mais a negativa, né? Então, por exemplo, eu não tenho nada a ver com isso. Tenta montar, guys. Vamos para um treino mais ativo. Como é que você montaria? Eu não tenho nada a ver com isso. Pensa aí. 5 segundos.
No caso aqui, né, tá usando it, porque é uma coisa que ele traz no vídeo, né? Ele fala tem a ver, alguma coisa tem a ver. Mas, de novo, o have, sempre que eu tenho ações, né, eu tenho verbos, eu consigo conjugar, consigo trocar as pessoas, né, os pronomes. Então, I have, a maneira seria I have nothing to do with this. Eu não tenho nada a ver com isso. I have nothing to do with this. Você tem a ver com isso. You have to do with this. ênfase. Aí se eu quero dar, você tem a ver sim, quer começar uma confusão. Quer começar uma discussão, você tem a ver sim com isso. Lembra, se eu quero enfatizar alguma coisa, eu consigo enfatizar no presente ou no passado, eu vou usar auxiliar, no caso. E aqui vai ficar, vai comigo. Você, desculpa. You do have to do with this. Vai, tá? A área de TI tem a ver com isso. É problema da área de TI. It has to do with the IT area. Expressão forte, boa, hein? Vocês vão usar. Se não conheciam, se nunca ouviram, porque talvez não conheciam, daqui para frente, procura prestar atenção, tá? E por isso que é legal assistir, se você não tem costume, que o YouTube tá aí, né? Hoje tem bastante conteúdo, você consegue, igual esses vídeos que a gente assiste. Tem gente que gosta mais de série, de filme. Sempre falo porque eu, né, Salomão, tudo que eu aconselho é o que eu faço, o que eu já fiz. Então, quando eu assisto um filme, por exemplo, o que que eu faço? Coloco legenda em italiano, que daí eu vou me acostumando com o vocabulário, né? O visual ajuda muito a fixar. Ativa lá sua legenda em inglês também, né? Pode deixar a legenda, e aí você pode fazer um trabalho de deixar o áudio em português, legenda em inglês para se acostumar com a leitura, para visualizar o vocabulário, depois inverte. Ok? Foi assim que eu comecei a aprender phrasal verb, expressões em inglês, tá? Então, foquei bastante aqui que eu levaria essa expressão. Se fosse eu, aqui seria uma que eu daria mais atenção, tá? Bom, coloquei o focus, ó, pronúncia, focus on, focus on, e aí preposição, né, sempre casar aqui, assim como depends, depends on, focus on, e olha que legal, naquela história, são 500 palavras, mais ou menos, que a gente precisa para conseguir falar inglês, não são tantas palavras, e olha como as palavras se repetem, né? De todos os vídeos que a gente já viu, olha o tanto de vocabulário que já se repetiu, yeah? Aqui eu coloquei, ó, também extrair para te trazer consciência, e você cada vez mais ter esse olhar das diferentes pronúncias. Coloquei em verdinho aqui, ó, tá dentro dessa caixa que a gente viu de pattern, né, de pronunciation pattern, que é aquele NT, ó. Vamos observar daqui a pouquinho juntos, mas vai você primeiro, antes de eu falar. Como é que você leria aqui? Algumas opções. Uma seria mentally, right? Qual seria a outra? Olhando essa lógica, né, desse padrão ali que a gente viu, tá vendo, né, que a gente tá focando essa semana. Mentally, mentally. Pode soar estranho, né? Se você não tá acostumado, você acaba, se você lê, né, você consegue entender. Agora, se você ouvir, porque tem essa outra pronúncia, às vezes fica um gap, né, de compreensão. Então, ó, mentally, mentally. E aí, talvez você não tinha esse conhecimento antes, não tinha essa consciência, agora você tem. Agora é um trabalho de deixar isso cada vez mais natural. Agora vai ter que investir uma energia, né, para começar a observar. Daqui a um pouco fica normal. É como qualquer outra palavra. Confia, prometo. Foi assim comigo, vai ser assim com você também. I'm sure. Mentally, shyness. Aí eu coloquei em vermelho, aqui porque vem na parte de estrutura, que tá aqui dentro da caixinha do sufixo. Ai, não sei o que é sufixo, não lembro, não tem problema, tá? Lembra assim, talvez uma maneira de te ajudar a lembrar, adjetivos, ou seja, qualidades, bonita, feliz, triste, animada, são qualidades, certo? Essas qualidades para eu transformar em substantivo, em palavras, né? Eu vou substantivo. Falei um negócio que não vai ajudar tanto aqui agora, hein? Mas não tem uma outra palavra. Tá bom, tem coisas também, mas aqui não vai ser coisas, né? Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais fácil. Shy, ali, ó. Shy é tímido, certo? Tímido ou tímida. Então, adjetivo, qualidade. Eu sou tímida. I am shy.
she, shy, certo? Agora, quando eu vou falar, eu vou usar o substantivo aí, a palavra timidez, então o problema dela é timidez. Tá vendo? Aí eu só pego o adjetivo aqui, ó, ou seja, a qualidade, e eu coloco esse sufixo aqui, né, ou esse finalzinho, essa palavra no final do adjetivo, da qualidade. Nossa, eu não entendi nada. Ficou confuso? Deixa eu simplificar. Para transformar os adjetivos em substantivos, né, nessas palavras como timidez, escassez, felicidade, tristeza, cansaço, vai pegar o nesse, colocar no final da qualidade, no final do adjetivo. Tá bom? Então, shyness é um exemplo. E aí você pode ir brincando, né? Aí você entende isso aqui, te dá mais, te dá um acervo aí de possibilidades, né? Quando você vai falar alguma coisa, se você lembra dessa regra, te ajuda a construir, né? A lembrar de vocabulário mais rápido. Então, lá de novo. Cansada, tired. Cansaço, tiredness. Doente, sick. Ó, sick. Doença, sickness. O que mais? Happy já sabemos, né? Happy, happiness. Soft, que é suave. Suavidade, softness. Ok? Então, aí também é uma gramática simples que te dá mais vocabulário. Você consegue criar mais, né? E aí fica mais fácil de construir quando você está falando alguma coisa. Claro, tudo pede repetição, né? Nada é fácil, mas através da repetição a gente consegue, sabemos disso. Self-doubt, próxima, self-doubt, aí é vocabulário mesmo só, que ele usa ali no vídeo. Doubt é dúvida, né? Uma coisa que a gente é ensinado, até em escola, eu fui ensinada assim. Eu tenho uma dúvida. I have a doubt. Eles não usam assim em inglês, porque quando você fala que você tem uma dúvida, sei lá, você tem uma dúvida de vida, você tem uma dúvida. Doubt é uma palavra que você vai usar, que você está duvidando de alguma coisa, né? Quando você fala nessa lógica do português, eu tenho uma dúvida, ou seja, eu tenho uma pergunta, né? Tem uma coisa que não está clara, você vai. I have a question. Você vai dizer, I have a question. Ok? Não I have a doubt. Não é o caso de usar I have a doubt. A palavra self-doubt, você pode traduzir de algumas maneiras, como dúvida mesmo, às vezes uma legenda só parece dúvida. Mas porque tem o self ali, normalmente eles usam como falta de confiança, falta de segurança, falta de confiança. I have a lot of self-doubt. That's why I can't get a job. Tá? Esse self-doubt na ideia de não ter confiança. Ok? Aqui o make it, que também entra como uma expressão, né? Aí bem comum, eu uso muito até. Você consegue na quarta? O conseguir, né? Can you make it on Wednesday? Você consegue entregar o trabalho, finalizar o trabalho até sexta? Can you make it until Friday? Então, aqui entra como uma expressão que não é o pé da letra, não é o fazer em si, certo? Ali ele usa como conseguir, que é o conceito que a gente mais vê, né? Que a gente mais usa no inglês. I can make it, sorry, but eu não consigo. Não dá. I can make it. Ok? Push yourself. Ele usou algumas vezes no vídeo já antes, né? E tá usando aqui nesse bloquinho de novo. O push yourself, que é o de se puxar, né? De dar o seu melhor. Você precisa dar o seu melhor, você precisa se puxar. Ele te push yourself. Ok? O get, eu coloquei porque eu ia entrar, ele usa ali, e depois eu vou voltar, tá? Porque eu deveria ter colocado o que veio depois do get. Mas o que eu quero trazer aqui, o get, é o get como ficar. Porque o ficar acaba às vezes ficando um pouco nebuloso, né? Qual que eu uso? Tem o stay, a pessoa acaba, né, indo mais pro stay nessa ideia do ficar. Lembra assim, tá? O stay, ele é o ficar físico. Então, eu fico num hotel, eu fico em casa, fiquei na empresa. I stayed in the company until late. I stay in a hotel when I travel. Agora, quando a gente fala de sensação, de sentimento, de doença, eu vou usar o get. Então, ficar preocupada. Então, a gente tem uma combinação de palavras com get. Get worried, ficar preocupada. I get worried very easily.
Ela fica doente com muita frequência. She gets sick very often. Get concerned. What else? Get happy. Ficar com sede, get thirsty. Ficar com fome, get hungry. Get tired, get sleepy. Ok? Sintomas, sensações. Esse ficar vai ser o get. E o último, calma que tá acabando. Last one here. Come up with. Come up with, aí também um phrasal verb. Eu gosto muito de usar material real, a gente chama de real data, porque daí tudo que a gente às vezes vê na escola, né? A gente vê no dia a dia, sendo aplicado, e é assim que você vai memorizar, assim que fica mais fácil. Aí usa lá, come up with, a gente vai ouvir juntos hoje. Come up with, você vai ouvir com dois significados. Pode ser vir, mas no sentido de, ela veio com uma ideia, ela veio com uma proposta, ou propor. Posso propor uma ideia? Posso propor? Posso sugerir alguma coisa? Sugerir, fazer uma proposta, trazer alguma ideia. Can I come up with an idea? Posso sugerir uma solução? Can I come up with a solution? Então, a gente fez isso aqui porque a fulana sugeriu, né? Ela trouxe essa ideia. We did this because this girl came up with this idea. That's why we followed and figured the project. Ok? Come up, juntinho também, tá? Ó, come up with. E aí, with, aquela história de uma preposição que é o come up, casado com uma outra preposição que é o with. Come up with. Come up with an idea. Come up with a suggestion. Come up with an advice. All right? Cool. Seleciona aí quais são as suas favoritas, quais são as mais de hoje. Então, pronúncia já vimos, né? A gente vai ver de novo daqui a pouquinho no vídeo. E aqui a parte estrutural, por hoje, é o suficiente. Ok, voltamos ao material. Eu vou tocar 10 segundinhos antes, só para você poder lembrar, né? O que a gente viu ontem, só o último conteúdo mesmo. Just a little bit. One moment. From here. Ok. E aí, assim, né? Qual que é o tema mesmo? Do que tá falando? Tá com a receita do sucesso aí. São os 8 segredos, né? As 8 coisas mais importantes que vão levar, vão lead, vão conduzir a pessoa a ter o sucesso, né? Em alguma coisa. Let's see. Hard work. Nothing comes easily, but I have a lot of fun. Did he say fun, Rupert? Yes. Tedsters do have fun working, and they work hard. I figured they're not workaholics, they're workaholics. Lembram esse vocabulário de ontem? Workaholic, workaholic. Frolics. Good. Alex Garden says, to be successful, put your nose down in something and get damn good at it. There's no... Aí foi aqui que a gente parou, certo? Aí também essa outra expressão, ó. To be successful, put your nose down in something. Então, foque, né? Engaje em alguma coisa. Put your nose down in something and get damn good at it. E fique fucking good at it. Really good at it. E aí tem esse damn que, né, nomeamos como um intensifier, como um intensificador. Ok? Ok, here we go. Keep going. There's no magic. It's practice, practice, practice. Então, there's no magic. There is, there are, né? Aqui eu poderia falar there isn't magic. Another possibility, there is no magic. Magic. Olha só, parece pessoa de inglês falando, né? Não parece? It's practice, 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 repetition. That's all we say because it is what it is, yeah? So. And it's focus. And it's focus. Oh, a pronúncia, focus. Norman Jewison said to me, I think it all has to do with focusing yourself on one thing. Aí ele disse o que a pessoa, né, falou, a pessoa disse, I think it all, ou I think, e aí? Isso aqui será que já foi, hein? Será que vocês já conseguiram captar? Se não foi, paciência. Practice, practice, practice. There's no magic. I think it all. Consoante, vogal, consoante, vogal. E aí a expressão has to do with. O que quer dizer? Quem lembra? O que é has to do with? Ter a ver com.
Então, eu penso que tudo tem a ver com focar yourself on one thing. Então, se focar em uma coisa. Ok? It all has. E aí, ó, vai juntar, fica I think it all has. I think it all has to do with focusing yourself on one thing. Que é o que a pessoa disse ali. Vamos ouvir de novo? Let's listen again. To do with focusing yourself on one thing. Aí repete aí, vou tocar e você repete em voz alta. I think it all has to do with focusing yourself on one thing. I think it all has to do with focusing yourself on one thing. And push. And push. Aqui falava com meu irmão ontem. Umas questões, né? Eu já falei também uma vez, e algumas vezes já. Você vê, né? Não tenho o inglês tranquilo, né? Me viro. Já dou aula há 16 anos esse ano, apesar com essa cara de 15, aquela. Oh my gosh, Samantha, poor her. Push. Até hoje eu falo, se eu ver uma porta na minha frente com pull e push, eu preciso pensar no oposto para lembrar, pra lembrar o que é push. Que louco, né? Aí eu falei pro meu irmão, a palavra push é muito parecida com puxar, né, no português, então me dá um twin, mesmo sabendo, mesmo até hoje. Aí eu preciso lembrar que pull é puxar e aí o push é o oposto. Então é que ele fala, push. David Gallo says push yourself. E aí ele usou a palavra push, né, de empurrar, e aí a pessoa fala, se puxe, né, dê o seu melhor. Physically, mentally, you've got to push, push, push. Ó, de novo. You got to push mentally, you've got to push. David Gallo says push yourself. Physically, mentally, you've got to push, push, push. Push yourself. Physically, mentally, you've got to push, push, push. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo como ele falou aqui? Não falou mentally, né? Falou manly, manly, foi o que a gente viu. Aí esse outro sufixo que é o ly, já vimos que é o mente, então physical, físico, physically, fisicamente, mental, mental, mentally ou mentally, mentalmente. You've gotta, que foi a parte lá do vocabulário que vimos ontem, que é o mesmo que eles usam várias vezes aqui, né? No lugar do you have to. You have to, você pode falar you've gotta. E aí ele junta aqui, ó. Ele não fala you've got to. You've gotta push, push, push. Vamos de novo bem devagarinho agora. One more time. 1 second. And here we go. Push yourself. Physically, mentally, you've got to push, push, push. Yes. E aqui não é exatamente, não é push. Depende, né? Tem algumas pessoas, em alguns lugares que eu já vi falar push, mas mais como um push. Push, igual put, que é o colocar, né? Put, push. Então, é a palavra que ele usa aqui para dar essa ideia de se puxar, né? Se puxa, push. E aí, ó. Matar uma coisa, hein? Puxar é pull. Push é empurrar. That's it. Tô falando. You've gotta push. You got to push through shyness and self-doubt. Aí. Então, você tem que... aqui essa ideia de, poxa, fazer um esforço, né? Dar o seu melhor, fazer um esforço. Through. Que é aquele lá do drive-thru, que abrevia como THRU, né? Normalmente a gente vê abreviação assim. Ah lá, o shyness. E aí, às vezes você não precisa nem lembrar o que é sufixo, o que é prefixo, o que é substantivo. Mas já conhece shy, você sabe que shy é tímido, né? Aí beleza, shyness, qual que é a variação que você pode ter de tímido? Timidez. Pode ser um outro caminho, né, para te ajudar a lembrar. Então você tem, aqui a tradução não fica literal, né? Então você tem que fazer o seu melhor, né, para atravessar, ou seja, para melhorar a timidez, né? Push through shyness and self-doubt. E aí, esse self-doubt, lembra o que é? Falta de confiança, né? Falta de autoconfiança. Desculpa, não sei se eu falei lá atrás, mas autoconfiança que é a palavra, tá? Né? Porque não é por conta do self, não é confiar, né? Não confiar em outras pessoas. É o self, não confiar em si. Então você tem que fazer o seu melhor, né? Para atravessar, para melhorar a timidez, a questão da timidez e a falta de autoconfiança and self-doubt.
Goldie Hawn says, I always had self-doubts. Aí Golden Hawn says, diz, eu sempre tive, né, falta de autoconfiança. I wasn't good enough. I wasn't smart enough. Ó, I wasn't, também já, isso aqui tá mais tranquilo, né? Tem o T lá no final das abreviações negativas, não pronuncia. Então, I wasn't good enough. Ele junta aqui, vamos ouvir, peraí. I wasn't good enough. I wasn't smart enough. Aqui, ó, I wasn't good enough, que aí o D tem essa questão, normalmente tem o som de T, que aí vira um R. Não é? É, pois é. I wasn't good enough. I wasn't smart enough, or smart enough, good enough. Deitei. Terminou a palavra com deitei, tem vogal, vai virar som de R, né? Foi o que a gente já viu também lá na Pronunciation Patterns. Então, tá falando aqui que essa pessoa disse, né? Sempre tive problema com autoconfiança, não era bom o suficiente, I wasn't good enough, eu não era inteligente o suficiente, I wasn't smart enough. Enough, gosto dessa palavra também, enough. Existe sufficient também, né? Mas muito mais comum ouvir enough. I didn't think I'd make it. Ah lá, outra expressão que a gente viu. O que quer dizer aqui? I didn't think I'd make it. Eu não achava, ou eu não achei, que eu conseguiria, né? Que eu ia conseguir. Essa é a ideia do make it, né? Make it, então traduz aí como conseguir. E aí lembra, em reunião, né? Entrevista, bem comum usar também esse vocabulário. Now, it's not always easy to push yourself. Aí vem a piadela, né, que ele traz aqui. Now, it is not always easy to push yourself. Não é sempre fácil, né, você dar o seu melhor, né, você se puxar para entregar o melhor. Not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers. Aqui, that's so true, right? Mothers and also teachers to repeat all the important things. Então, isso não é fácil, né? Você se puxar para entregar, né, o seu melhor, para fazer o seu melhor. And that's why, e é por isso, they invented. Como é que ele fala aqui? Vamos ouvir. And that's why they invented mothers. Aqui não. E aí você vê que louco, né? Tem palavras que ele escolhe usar, esse padrão, tem palavras que não. Mas aqui tá vendo, ó, NT. Então também a gente poderia ler aqui invented, mothers. And that's why they invented mothers. E é por isso que eles inventaram as mães. Ok? All right, let's keep going a little bit more. They invented mothers. Frank Gehry said to me, my mother pushed me. Só complementando o que a pessoa falou, né? My mother pushed me, né? Minha mãe que me puxava. Me empurrava, puxava. Mas esse puxar que eu falo no sentido de se puxar, né? De fazer o melhor, de fazer o máximo. Serve. Aqui, pronúncia. O que está acostumado a falar self-service, né? Seria um service. Que também é outro padrão, né? Além do CO, quando tem o E na primeira, fica com som de E, igual do cama lá, né? Serve, sirva, serve. Sirva, servir, no caso aqui é um comando, né? Imperativo. Sirva. Sherwin Newman says it was a privilege to serve as a doctor. Aí aqui, Sherwin Newman says it was a privilege to serve as a doctor. Então, foi um privilégio servir como médico. Esse as aqui também, né? Pode ser enquanto, pode ser como. Aí, no caso aqui, quando a gente fala de profissões, I work as a teacher, I work as an engineer. Aí vai ser mais o sentido como mesmo. Now, a lot of kids tell me they want to be millionaires. Olha como ele fala rápido aqui. Now, a lot of kids tell me they want to be millionaires. Ele fala um now ali, por isso que acaba não pegando. Tell me they want to be millionaires. The first was a doctor. Now, a lot of kids tell me they want to be millionaires. Now a lot of kids want. Now a lot of kids tell me. Como é que ficou aqui? Peraí. Now, a lot of kids tell me they want to be millionaires. Acabou cortando. Vocês conseguem ouvir aí que ele fala agora e um tell, né? Por isso que fica muito grudado e aí não aparece na legenda ali. Mas vamos ouvir de novo, ó. One more time. Doctor. Now, a lot of kids tell me they want to be millionaires. Certo?
Now a lot of kids tell me they wanna be a millionaire. Desculpa, não, né? Que tá no plural. Now a lot of kids tell me they wanna be millionaires. Então, aí ele tá continuando, né? Agora, muitas crianças me dizem, tell me, they wanna be millionaires, que eles querem ser milionários. Até o they aqui também não foi, na verdade, né? Ó. Now, a lot of kids tell me they want to be millionaires. Então, faltou um they aqui também. They wanna. Now, a lot of kids tell me they wanna be millionaires. Conseguem ouvir essa frase? Legenda sempre ajuda, mas, né, 100% não é. Também precisa ser, porque a gente, né, consegue pegar pelo contexto. Mas só para a gente conseguir ir no detalhe, né, de entender ali a frase completa. Ok? Então, muitas crianças dizem que elas querem ser milionárias. And the first Juntou ali o want com to, igual a gente viu ontem. Wanna, gotta, needa. thing I say to them is, The first thing I say is... Então, a primeira coisa que eu digo é... okay, well, you can't serve yourself. Então, ok. Você não pode servir a si mesmo. You can't serve yourself. You got to serve others something of value. De novo. Aí, outra maneira seria o you have to, né? Aí ele sempre aqui, você vê que o estilo de fala dele é usar o got to no lugar do have. You've gotta, e ele junta aqui, ó, got com to. You've gotta serve others something of value. Então, você tem que servir a outros, né, outras pessoas, alguma coisa de valor. Você não pode se servir, você tem que servir a outras pessoas, né, algo de valor. You got to serve others something of value because that's the way people really get rich. Because that's the way people really get rich. Vamos repetir em voz alta? Because that's the way people really get rich. You. Because that's the way people really get rich. Aquela história de ênfase, né? Ele escolheu dar uma pausa aqui, né? Focar na palavra really. Então, porque essa é a maneira, esse é o jeito que as pessoas realmente ficam ricas. E era essa frase aqui. E aí eu não coloquei o rich lá. Mas tá vendo? Não, esse ficar não usaria o stay aqui, né? Não é stay físico. Então, ficar rico, get rich. Ideas. Okay. And let me see how many more seconds we have. Okay, let me see what time it is. I think it is good enough, guys, from here. Let's just stop in ideas. And then tomorrow we'll have the last part. Então, amanhã temos a última. Deixa eu só voltar aqui. Não sei se vocês perceberam. Mr. Bill Gates. Lá no YouTube, eu sempre coloco a descrição, tá? Então, eu mando esse material lá no grupo e também coloco lá embaixo no YouTube, que daí você consegue revisar, tá bom? Você consegue dar atenção para esse vocabulário específico e também olhando para cada minuto, para cada bloco. Ok? So far, so good? Guys, as usual, appreciate it. Thank you so much for being here. And última aula da semana amanhã, hein? Não percam. I hope to see you. Thank you so much. See ya.